Cara, nós sabemos mais do que vocês, cara. O UOL estava informando o que vocês estavam pensando. Vai lá pro segundo. Porque eu vou gravar só. Aqui, ó. Vamos pertinho aqui, ó. Tem rufem os tambores que a presidente vai falar. Ela queria fumar, coitada. Sussurra assim. Oi, gente. Ainda tá desligado o chu. Botasse o som, O chu. Tentar falar bem baixo. Pode se aproximar. Cheio de emoção. Cheio de emoção. Tá falhando, gente. Tá falhando. Alô? Tá bom? Olha, eu vou começar os informes, vou passar para o Chu me ajudar, que eu estou muito cansada, né? 5 horas de reunião e muita atenção. Bem, a reunião iniciou com aquelas falas preliminares da importância de estar apresentando uma proposta, do avanço, aquelas coisas todas. Depois a gente passa os detalhes dos informes, vamos passar mais de uma forma geral. Em seguida, o governo entregou a proposta, uma nova proposta de carreira, na fala do governo, mas ele já disse que a essência da proposta era a mesma da anterior. E alguns critérios que poderiam estar mudando aqui, alguns pontos, seriam todos remetidos para um grupo de trabalho futuramente. Deu um tempo para a gente olhar a proposta, olhamos, mas combinamos muito naquele sentido que a gente sempre trabalha, de que quando a gente recebe qualquer proposta, nós vamos para o comando, de lá vamos encaminhar para as assembleias e só depois nós temos alguma posição. Essa era a nossa intenção, isso era por volta das 19 horas, né? Só que quando o governo retornou para a mesa, e daí fizemos a fala nesse sentido, de que se tinha a possibilidade de alguns avanços em alguns pontos, para saber como o governo estava, e no sentido de cobrar o ponto número 2 da pauta de reivindicações, que é a mesa sobre condições de trabalho. Essa era a nossa intenção, só que a partir daí, da fala do governo, surgiram alguns tensionamentos, no sentido de que estamos na beira da bica, 280 milhões a mais na proposta que foi posto agora pelo governo, de 3,9 passou para 4,2. Isso estava tirando de outras categorias para colocar. Então, algumas palavras muito provocativas por parte do governo, e aí, logicamente, que nós tivemos que nos inscrever novamente para dar o tom da greve, que é forte, de que aquela fala era muito complicada na beira da bica, que estava encerrando todo o processo ali. Então foi nesse sentido. Depois veio o secretário Sérgio Mendonça, ele fez uma fala mais moderada, mas sempre no sentido de dizer que gostaria muito que a categoria aprovasse essa proposta. Muito mesmo. Não quer dizer que seja definitiva, mas é bom aprovar, atender a um apelo, a um recado, a uma informação, no sentido. Daí cobramos muito o que significava este apelo, se era no sentido de que a semana que vem não era mais negociação, era uma resposta definitiva, sim ou não, e acabou. Insistiu que poderia sim, mas sempre tensionando no sentido de uma proposta definitiva, a categoria dos professores como privilegiados nesse processo, porque nenhuma outra categoria está recebendo proposta salarial e tudo mais. Estou falando bem de uma forma geral. Por fim, teve o tensionamento para o retorno da reunião. E aí foi outro tensionamento, porque o governo propôs o retorno na segunda-feira, nós compreendemos que terça-feira seria um dia bom para um retorno, fazer assembleias ocorrer essa semana, avaliação e o retorno. E aí uma outra entidade, nós e o Sinaserv propomos na terça-feira, uma outra entidade propôs que fosse na sexta-feira da outra semana. Porque tem que fazer plebiscito. Porque tem que fazer plebiscito e não sei o que mais. Aí o tensionamento foi muito grande. O tensionamento maior foi no momento que o governo propôs segunda, nós e o Sinaserv, terça, a outra entidade sexta-feira. Eles pediram, o Sérgio Mendonça pediu para que nós pudéssemos chegar a um acordo ali. O acordo seria na
quarta-feira. E aí a outra entidade não cedia, tinha que ser na quinta ou na sexta-feira, não cedia de forma alguma. E aí culminou com a fala do governo, que foi muito complicada, quando disse então que podia fazer a reunião em separado. E aí foi quando nós sentamos, já estávamos de pé para sair, sentamos novamente, queríamos compreender o que é essa reunião agora separada, considerando que o governo fala que está na beira da bica, sei lá, na ponta da bica, proposta definitiva, qualquer coisa nesse sentido. Teve um outro tensionamento e de compreender o que significava agora estar negociando. Aí foi quando eles disseram, mas nós já fizemos reunião separada com eles. Pois é, a gente está sabendo que já fizeram reunião separada, mas querendo saber se agora, na hora que o governo diz que tem uma proposta que é definitiva, que precisa da resposta na próxima semana, como é que vai ser isso? O outro tensionamento foi no sentido de saber se o governo tem o sentimento de que precisa, se tiver algum acordo, ser assinado com todas as entidades, ou se privilegia alguma coisa de forma diferente disso. Então teve muitos tensionamentos nesse sentido. Eu acho que depois a gente pode fazer uma... da precarização. A questão das condições de trabalho e das outras categorias, só depois que resolver essa questão. Ou foi outro tensionamento que a gente não compreende dessa forma. Então a reunião foi muito tensa, foi muito dura, e uma avaliação rápida mesmo. A proposta que o governo nos entregou tem a essência da proposta anterior. Continua a desestruturação da carreira e o governo não avança para marcar a reunião da pauta, do item 2 da nossa pauta. O Chu pode completar. Não, é isso. E acho que a avaliação nós podemos fazer. Afinal, o que ficou de data? Quarta-feira às 21 horas. Quarta-feira às 21 horas. Na hora do jogo. Não é agora, cara. Nós queremos negociar. O Andes quer negociar, o Sinazef quer negociar, nós vamos negociar, vamos sentar 9 horas. Reunião separada, separado? Não, juntos. Conseguimos livrar da reunião separada, a reunião vai ser juntos. Se eles tiverem, vão ter que fazer isso junto com a gente, ali na nossa frente, e não em separado. Às 21 horas, se for preciso, a gente vai rodar a madrugada, que é bem possível. Então, gente, reunião do comando. Que horas são agora? São 9h35.